Olá, neste vídeo vamos falar sobre polinômios. A definição é a seguir. A expressão AN, x elevado a n, mais a índice n-1, vezes o x elevado ao expoente n-1, mais, e assim a gente segue, até a1, x elevado a 1, mais a0, é um polinômio complexo de variável complexa. Aqui também nós temos que destacar que esse n ele tem que ser um número pertencente aos naturais, senão a gente não caracteriza como polinômio. E esses coeficientes, os a índices aqui, índice n, n-1, eles são números que pertencem ao conjunto dos números complexos. Bom, então, nessa expressão, o a n-1 até chegar no a0, a gente chama de coeficientes. Aqui no nosso caso o x é a variável do polinômio e o conjunto aqui formado pelos dois, o AN-XN, né, o parzinho aqui, né, AN-XN, AN-1, XN-1, até a gente chegar ao A0, é um termo ou um monômio. A gente vai chamar de termo do polinômio ou então um monômio. O conjunto de todos esses monômios é o que a gente chama também de polinômio. Vamos pegar um exemplo aqui. Aqui nós temos, então, uma função polinomial, p de x, igual 5x² menos 3x² mais 2x² menos 4x mais 7. Então, quem é quem aqui desses números, desses coeficientes? Né? Vamos classificá-los, então. Aqui, como nós temos x² como maior expoente, então o nosso AN, veja que aqui o nosso N acompanha o mesmo valor do expoente, então seria o nosso A4, a gente tem aqui A índice 4. O nosso A4 ele vale 5, né? O nosso A3 equivale ao menos 3, que é esse número que está aqui acompanhando, né, o x². O nosso A2 é igual ao 2, que é este número que está aqui, e o nosso A1 é igual ao menos 4. E o A0, que é o termo que não acompanha, né, que é o coeficiente, né, que não acompanha a variável x, é o termo independente, a gente vai chamá-lo assim, ele é igual ao 7. Então, esses aqui são os coeficientes. O x aqui ainda continua sendo a variável, e os monômios, eles são essas parcelas aqui de forma isolada, né? A gente tem o 5 x², o menos 3x², aqui também o 2x², o menos 4x e o 7. Todos eles são monômios quando a gente observa de forma separada. Aqui neste exemplo, o polinômio ele seguiu uma ordem decrescente aqui das potências de x, né? x², x3, quadrado, primeira. Só que eu poderia ter, por exemplo, um polinômio, vou chamá-lo aqui de q de x, uma função polinomial. Ela poderia ser, por exemplo, assim, ó, menos 2x² mais 4x menos 1. Note que aqui está faltando o termo x². Quando isso ocorre, o seu coeficiente a gente classifica como 0. Então, vejamos, nesse caso aqui, a gente tem o A3 igual a menos 2. O A2, que seria o coeficiente associado à variável x², você vê que aqui não tem x², então a gente coloca como 0. O 4x, então, é o nosso A1 aqui, vai ser o 4, né? E o termo independente, o A0 aí nesse caso, é o menos 1. Tá ok? Então, quando a gente não tem aqui uma potência de x, a gente representa o seu coeficiente como 0. Assim também, se a gente não tivesse aqui o termo independente, o nosso A0 seria 0. Vamos ver outras características também de polinômios. O grau de um polinômio. Então, suponha que a gente tem aqui a função polinomial, p de x igual x² mais 4x² menos 3x³ menos 1. O grau de um polinômio, a gente vai representar assim por GR, e aí aqui a gente abre um colchete e aqui a gente coloca a letra que está equivalendo à função polinomial. No nosso caso é o P. Então o grau aqui do polinômio P vai ser igual ao 5. Isso por quê? Porque grau de um polinômio é sempre o valor numérico do maior expoente aqui das potências de x. Veja que eu propositalmente não coloquei aqui na ordem, né? Eu tenho x², x²,
e x ao cubo, para a gente poder observar isso, que a maior potência é sempre o grau do polinômio. Outra característica também seria o valor numérico do polinômio. Então veja bem, ó, seja p de x igual a 2x ao cubo mais x quadrado menos 3x. Determine p de 2. O que seria isso? Eu vou completar aqui. P de 2 seria a gente simplesmente substituir o 2 no lugar do x. Então aqui no caso a gente ficaria com 2 que multiplica 2 ao cubo mais 2 ao quadrado menos 3 vezes 2. Daí o que a gente vai ter aqui? Vai ter 2 vezes 8 mais 2 ao quadrado é 4 menos 6. E isso vai dar igual a 14. Portanto, o P de 2 nesse exemplo é igual a 14. Vamos ver um segundo exemplo. A gente tem um polinômio Q de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Ele pede para a gente determinar o Q de 3. Veja o que acontece quando a gente substitui o 3 no lugar do x. Então, a gente tem 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. Então, a gente vai ter aqui 9 menos 15 mais 6, o que resulta em 0. Então, a gente teve aqui, ó, o Q de 3 é igual a 0. Quando isso ocorre, quando o valor numérico do polinômio for 0, substituído num determinado ponto aqui, então a gente diz que esse 3 ele é raiz desse polinômio. As raízes nós vamos estudar em vídeos futuros. Por hora, só essa informação aqui em relação às raízes. Vamos falar também da identidade de polinômios. Então a gente representa assim, ó, seria como se fosse o símbolo de igual, só que agora com 3 barras, né? Então a gente diz que um polinômio Q de x é idêntico ao polinômio P de x, né? Se ocorrer uma certa característica. Então vejamos, ó, P de x, então tem esse formato genérico aqui, como a gente já viu. Q de x, eu só substituí então o coeficiente por b, só para a gente diferenciar um do outro, por enquanto. Então, para eles serem idênticos, o que a gente vai ter? A gente tem que ter aqui os coeficientes aqui, ó, associado ao mesmo grau, né? Eles devem ser iguais. Ou seja, o nosso AN deve ser igual ao nosso BN. O AN-1 deve ser igual ao BN-1. E assim a gente vai até a gente chegar onde A0 deve ser igual ao B0. Para qualquer valor aqui que a gente colocar para N, esses polinômios só serão idênticos se eles tiverem essa associação. Os seus coeficientes devem ser iguais, os que pertencem, né, ao mesmo expoente aqui associado à potência de x. Nos próximos vídeos a gente vai ver mais exemplos. Até lá!